Os desenhos animados fazem parte da vida do indivíduo desde seus primeiros passos. Não só para entretenimento, os desenhos animados também servem para noções de bem e mal, certo ou errado, senso crítico e consequências de atitudes consideradas inadequadas a partir da nossa sociedade atual. Tendo isso em mente, qual influência os desenhos animados podem ter na infância? Na visão pedagógica, os desenhos desenvolvem os lados emocional, intelectual e podem até mesmo influenciar no comportamento infantil. Afinal, quem nunca pensou que poderia voar, falar com um bichinho de estimação ou ter superpoderes após assistir um desenho? Bom, isso ocorre principalmente pelo fato da criança estar na sua fase de construção de caráter, desenvolvendo suas ideias a partir do ambiente de convivência familiar, escolar, social e também pelas mídias. E claro que, se falamos das mídias, precisamos falar sobre as ideologias, especificamente o eurocentrismo. Apesar dos desenhos animados trazerem diferentes conceitos fantasiosos, como a personificação de animais e de brinquedos, quando tratamos de personagens humanos, é evidente a preferência dos criadores pelo padrão europeu. Personagens brancos, cabelos lisos e traços ocidentais, deixando as aparições de personagens etnicamente diferentes para personagens terciários ou figurantes. Inicialmente, pode ser quase que imperceptível, mas basta observar com um pouco de atenção que se torna visível como os personagens de diferentes etnias servem somente para serem os melhores amigos estereotipados do protagonista branco. No artigo Desenhos Animados e seus impasses no combate ao racismo estrutural, por Bárbara Magalhães, da Universidade de São Paulo, foram montados gráficos a partir de uma coleta de dados, com a quantidade de personagens brancos e etnicamente distintos em desenhos que passam nas grandes emissoras. A partir dessa análise, é possível ver que os desenhos de produção internacional e até mesmo aqueles produzidos dentro do nosso país sofrem com o mesmo problema. E para entender melhor, é preciso voltar no tempo, especificamente aos anos de ouro da indústria da animação. A Era de Ouro da animação americana é conhecida pelo avanço e popularização dos desenhos animados, agora com técnicas de cores, adição de efeitos sonoros e dublagem, durando entre os anos 30 e 40. Muitos personagens populares surgiram nesse período, incluindo Mickey Mouse, Pica-Pau, Pernalonga, Patolino e outros. Apesar disso, não podemos ignorar o grande impacto racista vindo das grandes estúdios, como Warner Bros., Outerlands e Disney. Nesse período, o racismo era escancarado e utilizado como sátira no meio do entretenimento, quase como uma revolta pela 14ª emenda na Constituição Americana, a qual concede cidadania a todos os nascidos no ZEUA. Com esse pilar abertamente racista, não só para com pessoas negras, o eurocentrismo teve o seu caminho pavimentado dentro de um contexto socialmente aceito. Atualmente, no contexto brasileiro e mundial, quase não se vê a utilização dos estereótipos racistas, principalmente voltada para o contexto do público afrodescendente, seja lábios inchados, pele completamente preta, olhos amarelados e sinais de preguiça. Entretanto, para os povos indígenas e asiáticos, por exemplo, ainda existe uma visão distorcida com relação à sua cultura, e ainda há aqueles que malmente aparecem nos desenhos, como os povos do Oriente Médio. E foi pensando em uma visão brasileira voltada à falta de representatividade que trouxemos como convidado especial o professor e antropólogo da Universidade Federal da Bahia, o Dr. Felipe Bruno Martins Fernandes. Olá, Maria Luísa. É um prazer participar do seu trabalho para a sua escola, do primeiro ano do Colégio Estadual Rafael Oliveira. Eu sou o professor Felipe Bruno Martins Fernandes, antropólogo da Universidade Federal da Bahia. Quando a gente fala em desenho animado, nós temos que pensar nos desenhos mais comerciais que circulam na grande mídia e nas produções independentes e etc. Dentro das produções independentes, nós temos muitos desenhos animados com representatividade, que celebram a diversidade. Mas esses que circulam, né, nas grandes emissoras de televisão, que são de maior acesso, o acesso mais massivo, eles reproduzem uma sociedade focada nas elites. Então, os valores das elites, eles acabam presentes nesses desenhos animados. Então, nesses desenhos animados da mídia hegemônica, de grande circulação, que todo mundo tem acesso, o que se vende ali é uma ideia de sociedade muito focada em valores
de elites, não é? Do valores ideais de beleza, ligados, por exemplo, à branquitude, à magreza, ao cabelo liso, não é isso? A masculinidade heróica e a feminilidade subordinada. Então, nós temos nesses desenhos animados mais hegemônicos uma reprodução da sociedade que deseja elite. Então a mídia, ela é também uma ferramenta de controle. Então essa grande mídia que está a favor das elites, não é, do capital, ela vende um tipo de sociedade que as pessoas acreditam, as pessoas passam a desejar bens de consumo, passam a se sentir feias, passam a se sentir inferiorizadas, porque é isso que está sendo vendido ali dentro. Então, a falta de representatividade na mídia hegemônica, na minha opinião, o resultado dela é muito cruel. O resultado dela é a reprodução de uma sociedade desigual, de uma sociedade da competição e não da solidariedade, de uma sociedade que valoriza quem tem dinheiro em detrimento de uma sociedade mais coletivista, de compartilhamento de saberes, não é? É uma sociedade do acúmulo, né? Do acúmulo de bens, do acúmulo de coisas, de roupas, né, de quem tem acesso a produtos de beleza, a cirurgias cosméticas. Há uma futilidade, porque a mídia hegemônica tem essa função de reproduzir a sociedade capitalista para quê? Para que a grande maioria do povo, né, das pessoas, elas se acomodem e achem que o objetivo da vida é que nunca vai ser alcançado por essas pessoas e não tenham acesso à informação de qualidade e que se moldem em valores de gênero, valores étnicos, raciais, muito ligados às elites. Os povos indígenas, quando aparecem nesses desenhos animados, né, mais hegemônicos, porque nós temos que lembrar também, por exemplo, vou dar um exemplo, o povo Aida, das ilhas lá do oeste do Canadá, Haida, o povo Aida tem investido muito em desenhos animados, eles têm uma relação muito forte com o estilo mangá japonês e tem feito coisas lindíssimas, né? Muitos povos indígenas têm na arte, inclusive nos desenhos animados aqui do povo Tuxá, nós temos Yacunan Tuxá, que tem feito desenhos lindíssimos, né? Nós temos grandes artistas indígenas, Yacunan, inclusive, estudante de artes da Universidade Federal da Bahia, do povo Tuxá, né? Os povos indígenas produzem desenhos animados. A questão é que ele não chega para todo mundo. É muito difícil saber, né, onde está esse desenho animado. Mas na grande mídia reproduz uma ideia muito equivocada dos povos indígenas. A primeira delas é uma ideia de atraso, não é? Como se os povos indígenas, na sua defesa da natureza, na sua defesa das suas crenças, dos seus valores, isso fosse na contramão do progresso, na contramão da civilização. Quando essa ideia de civilização tem nos levado a muita dor, a muito sofrimento, a muito empobrecimento, né? Ontem eu assistia a conferência de um professor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC, que ele falava o índice de dor e sofrimento na humanidade hoje ele é muito maior. Nós temos aí a mortandade em massa de animais, de plantas, de pessoas, a fome. Então, hoje, essa ideia de progresso e civilização, que beneficia uma minoria da população, que são esses ricos, né? E essa ideia, ela é veiculada nos desenhos animados, e quando aparece indígenas, né, se a gente pegar desenhos animados de 50, 60 anos atrás, a ideia era mesmo de extermínio, não é? Ou então uma ideia muito folclorizada, não é? Que busca desumanizar essas pessoas que são, não é, legítimas e que têm seu modo de vida e que têm tido no presente um papel central na preservação da natureza, na produção de medicamentos, de orações,
que tem nos ajudado a evoluir e a crescer como pessoas.